Irmãos, essa noite quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de poder falar da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos tem dado. Está aí à frente de você a pergunta que eu quero desafiar você a pensar hoje. Está a mão do Senhor encurtada? Essa pergunta quem fez foi o Senhor Deus. Ele fez para Moisés, quando o próprio Moisés, em uma crise de interrogações, ele começou a questionar a Deus, em uma pergunta muito séria. Vamos nos colocar de pé, vamos ler a palavra de Deus em Êxodo. Essa noite eu quero compartilhar com os irmãos, Êxodo capítulo 13, até mais ou menos capítulo 17. Não vamos ler tudo, tá bom? Apenas a nossa mensagem está nesse pedaço, nessa parte. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, é o que vamos ler nesta noite. Diz assim o texto: Eu, Senhor, ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela convicção que o Senhor nos dá por meio da tua palavra, que desde cedo, ó Pai, até o anoitecer, de madrugada, em todo o tempo, o Senhor está sobre nós. Sabemos, Pai, que a tua graça é sobre nós, justamente, ó Pai, nós que não somos merecedores. O teu amor se manifesta a cada dia e nós podemos perceber isso. Pai, nos abençoe essa noite ao entendimento da tua palavra. Usa-me para a honra e glória do Senhor, que teu Espírito Santo tenha liberdade, que apesar de mim mesmo, o Senhor possa me usar com clareza, Pai, mostrar o que o Senhor tem falado ao meu coração. Abençoe que toda a igreja seja edificada, que juntos possamos crescer no entendimento da tua palavra, na mensagem que o Senhor nos quer dizer hoje à noite. No nome de Cristo oramos, agradecidos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Assistir a história de Israel, não tem como nós não nos empolgarmos e querermos saber mais. É curioso a cada dia a gente querer conhecer um pouquinho mais sobre Israel. Se você olhar para essa imagem, você começa a visualizar um pouquinho. A razão que eu trouxe a imagem, que ela traz um pouco mais claro algo que nós queremos pensar e trazer nessa noite sobre aonde estava Deus diante do povo. Veja que ali nós tínhamos um Deus cuidando, protegendo, um Deus que sustentava, um Deus que providenciava tudo o que aquele povo precisava. Mas ali nós tínhamos também um povo pidão, chorão, abençoado, mas ingrato, mimados, e que acostumaram a murmurar por não saberem lidar com desafios que chocam com a sua própria vontade egoísta. Isso te lembra alguém? Isso te lembra alguém? Eu te convido a olhar no espelho comigo. Se parece muito comigo, se parece muito a uma visão panorâmica do que é a minha realidade, e eu acredito que de muitos de nós, se não todos. O ser humano, como era Israel, é até hoje, de acordo com o que eu entendo, todos nós continuamos murmurando, nós continuamos, apesar de tantas bênçãos e da presença nítida de Deus, sabemos murmurar com categoria. Note aqui claramente o texto diz, claramente como Deus se mostrava diante, e detalhe, versículo 22 que nós lemos, diz assim: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem. Nunca tirou de diante do povo nem a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Não havia razão para tanta murmuração. O detalhe é que era nítido a presença de Deus. Deus providenciou tudo o que era necessário. Se havia sol, diz o texto que Deus providenciou uma nuvem. Se havia frio,
ou escuridão da noite, Deus providenciou a claridade necessária e até o calor para quebrar tanto frio no deserto. Se havia fome, Deus providenciou o milagre do maná vindo direto do céu, e até mesmo codornizes vieram através de ventos e caiu diante deles. Sua comida está aqui, o Senhor trouxe. Se havia sede, Deus providenciou água. Deus tiraria água da terra, da areia. Deus tiraria água da rocha, como tirou. Deus faria até a água do mar se tornar doce, se necessário. Mas isso não limitaria o poder de Deus a resolver a questão. O grande problema desse povo é o mesmo problema nosso. Quando surge o problema, nós esquecemos de tantas bênçãos que Deus já realizou diante dos nossos olhos, e parece que para aquela bênção Deus não tem poder mais. E está a mão do Senhor encurtada? É uma pergunta que eu quero que você leve para casa nessa noite. Vamos observar um pouco como que agiu esse povo, como que agiu diante de tanta bênção que Deus colocaram. Em primeiro lugar, já vemos que o Senhor estava presente sim, em duas circunstâncias, de dia e de noite. E o texto que lemos diz que o Senhor ia adiante deles. O Senhor estava adiante do povo. Veja que toda a Bíblia claramente mostra que o cuidado de Deus era para os seus. A Bíblia nunca ocultou a intenção e a realidade de Deus de como cuidar dos seus filhos, de como cuidar das pessoas que acreditam e confiam no poder de Deus, e ainda assim dos que não confiam. Porque o Senhor tem abençoado todos nós, ainda quando não confiamos no poder dEle. Desde a criação do homem, Deus assim o fez. Veja que Deus preparou bênçãos sim, mas com objetivo. E o objetivo é que você e eu vivamos para a glória de Deus. Que essas tantas bênçãos citadas que foi para a vida de Israel, essas tantas bênçãos citadas para a sua própria vida e minha, também foram com objetivos de glorificar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 28 a 31, diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim o foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez era muito bom. Sabe o que o homem diz? Quero um pouco mais. Quando o Senhor falou assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. O homem diz: quero também isso. O Senhor preparou toda a necessidade do homem a ser resolvida. O Senhor ofereceu todos os animais para se alimentar. O Senhor deu árvores com semente para gerar outras árvores. O Senhor deu tudo o que era necessário para uma vida maravilhosa e perfeita diante da presença dos Deus, do único Deus. E o homem disse: eu quero um pouquinho mais. A única que o Senhor me prometeu, eu quero também. Seríamos nós egoístas? Se fosse você e eu lá no lugar deles, não seria diferente. Nossa carne pecadora, nós queremos mais. Ao invés de agradecer: Senhor, obrigado então por tudo isso, e até pela que o Senhor me proíbe. Por que eu digo que nós seríamos o mesmo? Porque o que o Senhor nos proíbe no dia de hoje, nós queremos também, irmãos. Isso não é diferente como foi no passado. Mas vamos voltar para Israel. A Bíblia diz que Deus está presente durante todo aquele dia, numa coluna de nuvem, e à noite na coluna de fogo. Eu fico imaginando a primeira vez que você olha para aquela coluna, imagine Israel vendo isso aos olhos dele. A primeira vez que surgiu a nuvem diante dos olhos de Israel, seja a nuvem durante o dia ou a coluna de fogo à noite. Imagine a primeira vez o impacto causado diante de Israel,
quando viu a manifestação do Senhor diante dos seus olhos. Como que olharam, como que pensavam sobre o que o Senhor estaria fazendo, como é nítido a presença de Deus neste lugar. A nuvem trouxe ali refrigério do calor do deserto, do frio da noite, trouxe proteção também diante de animais perigosos que surgiriam naquele lugar. O Senhor trouxe clareza a todo momento de que Ele está ali para cuidar, Ele está ali para sustentar, Ele está ali para proteger, e ainda mais que isso, o Senhor ia adiante, conduzindo. O Senhor não só estava conduzindo, como protegendo e sustentando em toda e qualquer circunstância. Quando o povo saiu do Egito, eu acredito que eles estavam tão eufóricos de sair, porque estavam saindo da escravidão. E nós vemos no texto lá na frente que eles desejavam estar lá porque lá era melhor. Mas ninguém foi forçado a sair do Egito, ninguém foi amarrado para sair do Egito, todos foram com as suas próprias pernas, eles quiseram ir, eles quiseram seguir, eles quiseram sair daquele lugar, porque havia uma promessa para aquele povo. Ali, irmãos, tinham pessoas que criam no Senhor, ali tinha pessoas que talvez criam no Senhor, mas de repente está aí nessa turma toda, porque não vou também. Ali tinha pessoas de todas as formas de pensar, o sentimento de euforia, de alívio de sair da escravidão. Irmãos, e nós às vezes estamos da mesma forma, vamos, parece que o Senhor está abençoando mesmo, vamos todos, surge um problema, parece que o Senhor perdeu a força, eu acho que Deus não está conosco mais. Não foi somente com Israel, irmãos, que aconteceu isso. Quando surgiu o primeiro problema, aquela euforia mudou. Quando surge o nosso primeiro problema, a euforia muda. Mas para aí, parece que era uma bênção esse ministério. Mas já tem problema, não quero mais. Mas parece que era uma bênção o casamento. Mas é problema, não quero mais. Quantas coisas diante de nós. Surgiu problemas, não quero mais. É como que quando eu alcancei a bênção foi Deus. Quando o problema surgiu, acho que Deus não está nisso. Irmãos, é aí que nós erramos. Não foi somente com Israel. Lembra que Pedro passou também por isso? Você e eu temos passado por isso, sim. Israel perdeu aqui a sua postura pelo caminho. O primeiro problema, a perseguição dos egípcios. Todos saíram eufóricos diante daquele caminho que parecia ser a solução de todos os problemas. E de fato era, porque era o caminho que Deus conduzia. Mas ali aconteceu o quê? Aproximou-se Faraó dos filhos de Israel. Levantaram então eles os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que não fizestes isto? Por que nos fizestes isto? Fazendo-nos sair do Egito? Começaram aqui a questionar o líder Moisés. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos no Egito? Os egípcios, pois que melhor nos fora servir a eles do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmãos, às vezes nós nos cegamos pelo medo. Às vezes o problema está diante de nós, nós nos acovardamos, esquecendo do poder de Deus sobre todas as coisas, não só sobre algumas. Diante deles tinham ali um mar, nas laterais algumas montanhas talvez. Eu olho para lá, a única saída é a que eu vim. Um monte de exército, um monte de homens, e não estavam com caras boas, não estavam sorrindo para nós, queriam vir contra nós. Seguir a Cristo não é ser livre de problemas. Servir a Cristo é ter certeza que você não está sozinho, independente das circunstâncias. Porque você e eu, ainda que não percebamos, o Senhor está conosco de dia e de noite. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás dele. Quando o Senhor falou para Moisés: por que está falando a mim? Mande que o povo marchem.
Então, tudo bem, marchem. Não foi simplesmente, com certeza ele transmitiu confiança que Deus estava ali. Falou, irmãos, marchem, povo, marchem, vamos, o Senhor dará a nós livramento e vós os calareis, mas marchem. E ali eles começaram a marchar. O anjo de Deus que ia diante do exército se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e ia atrás deles. Você encontra isso em Êxodo capítulo 14, versículo 19 e 20. Veja que, nesse momento, a nuvem saiu de diante, parou de conduzi-los, porque já estavam encaminhados, e foi para trás protegê-los. Aqui o texto diz que ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que toda a noite não se aproximou um do outro. Quando o Senhor não estiver à frente te levando por um caminho, é porque você já está no caminho. O Senhor percebe, o Senhor sabe, tem consciência da necessidade de proteger você. Ele vai te proteger. Irmãos, não importa a sua necessidade, seja hoje a necessidade de ser conduzido, seja hoje a necessidade de proteção. A verdade é, o seu caminho, confiado no Senhor, o Senhor vai clarear para você e escurecer o seu inimigo. Ele vai confundir para que você não sofra problemas, porque Deus é contigo. Clarear o caminho dos seus, escurecer o caminho dos inimigos e não permitir que os seus sejam tocados. Veja que o que aconteceu com Israel. Memorize esse versículo, irmãos. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu o Senhor em Moisés e seu servo. Aqui é a melhor fase de crer no Senhor, quando tudo se resolve. O problema acabou, aqui é maravilhoso servir ao Senhor. Irmãos, mas imagine você ver Deus abrir ao mar, Deus proteger você, de repente Deus manda, pode fechar ao mar, agora é com vocês, daqui para frente nova vida, daqui para frente vamos começar um novo caminho, ficou para trás aquele passado, vamos começar de novo. É como que se resetasse, zerasse tudo, vamos recomeçar. E todos então se admiraram. Lembra que Moisés disse, e vós os calareis. Aqui eles calaram e creram no Senhor. Mas aí vem outro problema. Segundo problema, águas amargas. Caminharam 3 dias. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Quantos sabem o que é falta de água? Eu estava contando um testemunho para alguns irmãos que há 2 semanas mais ou menos, aliás, há algum tempo Deus me fala desse texto sobre as nuvens. E há 2 semanas mais ou menos eu estava trabalhando nessa parte de água. E eu acho que o Senhor escolheu a semana certa para me ensinar o que é faltar água. É tão curioso que quando faltou água para nós a primeira vez, o texto mostra que faltou água 2 vezes para eles, e para mim faltou 2, coincidência não, né? O Senhor queria me ensinar algo. Quando faltou água para nós, eu lembrei desse povo. O que é faltar água? Não é a melhor coisa que tem. E o erro, irmãos, não é faltar água, é como nos portar diante da circunstância. Infelizmente, hoje nós aprendemos mais uma vez, com clareza, que tudo isso é resultado de pecado. O ser humano está longe de Deus. E nós precisamos da graça de Deus. Aqui o povo andou 3 dias e não encontraram água. De repente encontram águas amargas. Não resolveu muito para eles. O problema é, irmãos, para um Deus que abriu um mar daquele tamanho, o que é Ele adoçar essa água? Então, irmãos, o nosso problema não é enxergar a circunstância e não confiar que pode resolver. O que Deus já fez? O que é isso perto dele? Está a mão do Senhor encurtada para não fazer isso agora? Irmãos, falta nos crer um pouco mais do que o Senhor pode fazer.
Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Começou novamente, apenas 3 dias depois que saíram do lugar que possivelmente o maior milagre tinham visto até aquele dia. Irmãos, não era algo de se esquecer tão fácil, tanto que até hoje nós não esquecemos, porque a história registra, e quem já ouviu essa história sempre lembra dela. Então o povo já tinha esquecido, parece que havia sim esquecido. Lembra daquele versículo? E viu Israel a grande mão do Senhor mostrar aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés. Naquele momento, e agora? Novamente o Senhor faz milagres, o Senhor é misericordioso, faz milagre. Chamou o Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Resolvido o problema. Moisés clamou ao Senhor, aquela árvore, joga lá, resolvido o problema. Irmãos, o nosso problema é não perceber a grandeza do Deus que nós servimos. Nós somos ilimitados a crer nisso. Não significa que é fácil. Não estou dizendo isso. Aquele lugar, então o povo é desafiado. Veja o que diz o texto. Veja o que diz o texto. Diz assim, deixa eu te falar o texto, eu virei aqui, perdão. Êxodo capítulo 15, 25, dá continuidade. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Só lembrando a história, antes que eles saíssem do Egito, eles conseguiram sair depois de 10 pragas lançadas sobre aquele povo, sobre o Egito. Então, eles viram que Deus tinha poder para fazer o que quisesse e desfazer. Agora ele relembra aqui, olha, tudo o que aconteceu lá, se você ouvir, fizer, inclinares e guardares todos os seus estatutos, eu vou te livrar dessas coisas também. Eu, o Senhor Deus, fiz e desfaço. Amém, glória a Deus, mais uma vez. Mas terceiro problema, agora queremos pão. Senhor deu pão, eis que vos farei chover pão dos céus. Ok, amém, glória a Deus. Mais um problema, outra murmuração, queremos agora é carne. Viu por que eu disse que é um povo pidão? Nós somos assim. Mas veja o que diz aqui. E disse Moisés, aqui que eu digo que Moisés confrontou Deus, e o Senhor precisou fazer essa pergunta para ele: está a minha mão encurtada para não fazer isso? Veja o que diz Números capítulo 11, versículo 21 a 23. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: ter-se ido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Irmãos, por que isso aqui acontece? Domingo passado o pastor Fabiano pregou sobre o poder de você persistir em falar as coisas para alguém. E ele falou, você fala tanto que a pessoa começa até a acreditar. Imagina quantas vezes Moisés foi questionado até aqui. Até ele parece que começou a abalar sua fé. Peraí, o senhor vai um mês da carne prestando de gente? 600.000 homens de pé é este povo. Homens. E mais a família, né? Mas veja o que diz também o texto de versículo 31, 32 do capítulo 11. Então soprou um vento do Senhor, trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial. Quase 2 côvados sobre a terra, mais ou menos, para você ter ideia, 90 centímetros. Então o povo se levantou,
todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as cordonizes, 36 horas mais ou menos colhendo carne. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e os estenderam para si ao redor do arraial. Irmãos, depois você continua lendo o texto, é curioso, por isso que eu disse que é tão curioso continuar lendo a história. Esse povo começou a tentar resolver com as próprias mãos. Eu vou guardar a carne aqui, porque vai que não tem mais amanhã. Esse tanto de carne aqui sobrando, eu não posso jogar fora. O que acontece? O Senhor se ira, e antes que eles pudessem degustar aquela carne, alguns são mortos pelo poder do Senhor. Porque eles foram com tanta euforia, talvez, acredito eu, que nem oraram pela carne que ia comer, né? Com certeza não. Mas o que eu quero mostrar aqui, às vezes Deus põe diante dos nossos olhos a bênção. E nós falamos, não, agora eu quero resolver minha vida, vou trabalhar mais, vou guardar tudo, não tem tempo mais para Deus, não tem tempo para ler, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para nada, eu preciso aproveitar que está vendendo, eu preciso aproveitar que estou tendo trabalho, vou trabalhar, como que se tudo dependesse de mim. Hoje o Felipe nos ensinou claramente que você tem que ter tempo para a Bíblia, para Deus. O Senhor tem desafiado nós, irmãos, que falta de tempo para Deus é falta de presença de Deus, é falta de bênção, é problema na certa. Nós somos nada sem Deus. E aqui claramente, eu acho que Moisés também precisou calar, né? Mas parei, eu li o texto de Salmo hoje com você, Salmo 78, não sei se você observou, mas as últimas perguntas que foram feitas. Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? A outra pergunta, poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Claro que pode. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Tudo o que você pode imaginar, Ele pode sim fazer. Então, se nós crermos no poder desse Deus, sim, Ele pode fazer. Êxodo capítulo 17, verso 7, está o Senhor no meio de nós ou não? Quem que fez essa pergunta? O povo. Quando? Quando faltou água novamente. É o mesmo que você falar, Senhor, mas eu estou orando por água. Na segunda-feira, se não me engano, eu falei para a irmã Teu Branco, seu nome eu esqueci, irmã Virgínia, eu falei, eu nunca orei por água como hoje, nunca, eu fui sincero. Nunca pedi tanto a Deus que chovesse, ou que resolvesse os problemas dos nossos rios, que o Senhor levante sobre nós água, mini água, não sei como, eu sei que o meu Deus pode todas as coisas. Irmãos, falta-nos crer que Deus pode todas as coisas. O Senhor pode minar água, como foi na época do dilúvio. O Senhor pode fazer chover, como fez hoje, fez ontem, fez aquele dia. Não importa quando, Ele pode fazer chover. Quando veio a primeira chuva na época de Noé, quem acreditava nisso? Deus pode todas as coisas, irmãos, temos que crer nisso. Deus pode todas as coisas. Em segundo lugar, o Senhor nunca se retirou diante do povo. Aqui é um dos grandes problemas nossos. O Senhor sempre esteve, nunca saiu de perto, e mais do que perto, sempre esteve juntinho de nós. Veja que no começo tudo parecia maravilhoso. Nossa, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, o que maravilha a presença do Senhor sobre nós. Isso no começo. Depois era só uma coluna. Depois é a lâmpada da rua. Quantos dá falta quando queimam a lâmpada na rua? Todos dão falta. Mas quando está acesa ninguém percebe. A responsabilidade do governo tem que estar aceso. Irmãos, nós damos falta quando falta. Claramente a frase diz, sentimos falta quando falta. Veja que no começo parecia sim maravilha. Quando surgem os problemas, veja o que a esposa de Jó disse a ele. Ainda retens tu a sinceridade a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, respondeu ele. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos, o que nós temos que aprender é que problemas não vai faltar.
Nós precisamos ter um coração grato em tempos fáceis, mas também em tempos difíceis. Em tempos fáceis não precisa de esforço. Aliás, em tempos fáceis, o esforço é para não esquecer que foi Deus que providenciou. Eu estava hoje vendo a televisão com a minha esposa, e um apresentador abriu a torneira, que é tanto de água. Eu olhei para ela, agora a gente sabe que dói, né? Você vê o desperdício, e aquela água que você brinca de jogar em você mesmo, quando está com fartura, né? Mas hoje você vê na televisão, você quer ir lá, não faz isso, pelo amor de Deus, não jogue a água fora. Irmãos, isso antigamente eu estava nem aí, estou sendo sincero, porque, como o irmão Leocir citou hoje, água é para jorrar. Não saiu água no deserto, no meio da rocha lá. Não falta água da parte de Deus, falta problemas nossos ser resolvidos para que as consequências não venham. Mas água Deus pode dar. Nós precisamos só que Deus nos abençoe, mas precisamos enxergar que é Ele quem faz, não nós. O Senhor está nesse lugar, eu preciso crer nisso, irmãos. Note, irmãos, que o povo aqui se cegava cada vez mais. O povo aqui queria apenas ser livres, queriam bênçãos e mais bênçãos, queria resolver problemas, mas na hora de olhar para Deus, ninguém queria saber de Deus. Israel aqui, irmãos, se acostumaram com a presença de Deus, ver aquelas nuvens todos os dias, já não era nada que encantava mais. Quantos de nós olhamos para o céu, e olha que estrelas maravilhosas, nós não paramos para isso, não tem tempo. Nós não olhamos as nuvens, já é parte do dia. Para Israel não era diferente, era só a nuvem do Senhor. O que é aquilo lá, se chegasse? Aquilo ali é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o nosso Deus. E assim, irmãos, nos dias de hoje nós não estamos vendo aquela nuvem, mas o Senhor existe ainda, o Senhor ainda é real. Isso aqui chama a palavra de Deus, é Bíblia, é a palavra do nosso Deus, isso é real, mas nós acostumamos, temos que tirar a poeira da Bíblia, irmãos, nós acostumamos, já não é tão importante como já foi um dia. Eu já não amo tanto essa igreja como já foi um dia. Essa igreja era um sonho, esse templo era um sonho. Não, hoje é o Templo Batista Maranata, é a TBM. Não, é o Templo Batista Maranata que o Senhor Deus nos deu para adorá-lo, para servi-lo, para que almas sejam salvas, mas alguém tem que pregar, alguém tem que ir, a obra tem que ser feita. Não, mas eu já me acostumei, tem outros que fazem. Não importa se tem outros que fazem, não falta o que fazer. Irmãos, a verdade é que a obra do Senhor precisa ser feita, e você e eu só vamos dar valor o dia que faltar. O dia que não existir, o dia que for proibido, aquela liberdade de pregar, a liberdade de ler a Bíblia, de entrar na sua casa, orar, gritar louvores ao Senhor, a liberdade de falar que Cristo é real, a liberdade de falar que Jesus Cristo salva nas ruas. Essa liberdade que nós brasileiros temos e outros países não têm, nós agradecemos a Deus por isso? Não, acostumamos já, isso é normal. Eu tenho essa liberdade de fazer o que com essa liberdade? Nada. Pessoas lá fora estão morrendo, tentando, ainda que fora da lei, falar de Cristo, e nós fazemos o quê? Quero ler uma história para você. Pense nessa história, eu vou ler o texto de um casal, uma família, o que passaram quando pensaram que tudo ia normal. É noite de Natal e a família Ermastorff, tudo que foi em inglês eu vou ler errado, tá bom? Mal pode esperar para se sentar à mesa com todos os seus parentes. Para o casal Mike e Tracy, ou Tracy, não sei, este é um ano especial, pois eles aguardam a chegada de seu terceiro filho. Quando a criançada já está reunida em torno da árvore de Natal, o bebê na barriga de repente resolve vir ao mundo. Felizes todos estavam, correm para o hospital, mas eles nem imaginam a tragédia que está prestes a acontecer. É um tempo maravilhoso, o filho está por nascer. No início tudo parece normal, as contrações estão regulares. A mãe sabe o que fazer, pois já passou por 2 partos antes. Entretanto, complicações surgem repentinamente.
E os médicos correm de um lado para o outro. A mãe não sabe bem, o pai também não sabe bem o que está acontecendo. O pai observa, está para lá, para cá, o que está acontecendo, não entende, mas logo percebe que a situação é grave. Pouco depois, ele ouve o apito penetrante e interrupto de uma máquina. O coração da mãe parou de bater. Os médicos tentam de tudo para trazê-la de volta, mas nada parece funcionar. Os segundos se transformam em minutos e Mike não pode fazer nada a não ser esperar. Ele chora ao ver sua esposa pálida e sem vida. Após 4 tentativas, os médicos a declaram morta. Rapidamente, a equipe se volta agora para o bebê, ainda dentro do útero, sem o suporte da mãe. O menino morrerá sem oxigênio. O parto tem que ser feito imediatamente. O centro cirúrgico está cheio de máquinas que apitam por todo lado, mas Mike não consegue reagir. Fora de si, de tristeza, ele observa os médicos abrindo a barriga de sua esposa morta. Quando o bebê é retirado, ele permanece mudo e imóvel. Todos nas salas prendem a respiração por alguns segundos, esperando que ele chore. Entretanto, nada acontece. Os médicos demoram muito para chegar até o menino e ele parece estar morto. Sem saber o que fazer, as enfermeiras colocam o pequeno cadáver nos braços do pai. Mike parece anestesiado e tem um olhar perdido e distante. Imagina a mente desse pai, o que ele estava fazendo? Aonde ele estava? É como que eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Será que eu estou aqui? Aonde está a mente desse pai? Ele não pode acreditar que isso está acontecendo. Mas de repente algo o acorda das suas imaginações. Mike sente algo a começar a se mover no seu colo. Seu filho está se mexendo. Apesar de muito fraco, o bebê abre a boca e explode em um longo choro. Ele está vivo, diz o pai. Ele está vivo. De repente um outro milagre acontece. Os médicos estavam se preparando para cobrir o corpo da mãe e retirá-la do quarto. Quando um barulho surge na máquina ainda plugada a seu corpo, o coração desta mãe voltou a bater. No início, os batimentos eram irregulares e fracos, mas foram se normalizando aos poucos. Ela então abre os olhos e observa todas as caras assustadas ao seu redor. Os médicos não fazem ideia de como a mãe e a criança ressuscitaram, mas Mike não precisa de nenhuma explicação. Tudo que importa é que ele pode outra vez abraçar sua esposa e seu filho recém-nascido. Hoje em dia, o pequeno menino é um garotinho sapeca de 3 anos de idade. Mesmo após todo este tempo, os médicos ainda não conseguem explicar o que aconteceu naquela noite. Para Mike e sua esposa, este foi um verdadeiro milagre. A cada ano, eles recebem este evento, comemoram a forma incrível, juntamente com o Natal. Irmãos, é uma história verídica, é uma história que a mão de Deus interviu. Irmãos, são coisas que nós precisamos parar a pensar. Tudo parecia normal. E se Deus não fizesse um milagre? E se o Senhor não fizesse um milagre? A verdade é, irmãos, que todos eles estavam acostumados com a festa do Natal. Já vamos abrir os presentes. Vamos para o médico, já mudou a situação. De repente, parece que tudo acaba. E novamente o milagre acontece. O Senhor quer mostrar para você e para mim. Ali, Mike não precisava de explicação, porque ele sabia que Deus estava ali. Irmãos, falta em nós perdermos o costume de pensar, eu me acostumei com Deus. Não se acostume que Deus está ali.
tenha convicção que Deus está ali, não por ter acostumado, é só o Deus, não, é Deus, Criador de todas as coisas, é com Ele. Surgiu problemas, é com Ele. Estou com desafios a vencer, é com Ele. Fui abençoado, é com Ele. Aconteceu um milagre, é com Ele. Irmãos, o desafio é: o Senhor nunca se retirou de diante do povo, nunca, até os dias de hoje, o Senhor nunca deixou de estar diante de você. Creia você nisso ou não. Se você é salvo, viva para a glória de Deus. Mateus 15, verso 8 diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, não permita isso acontecer na sua vida. Não louve ao Senhor com a sua boca, não louve ao Senhor com o seu corpo e o seu coração longe do Senhor. Não permita que isso aconteça na sua vida. Se você não é salvo, veja o que diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te, Ele ouviu-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação, e eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O Senhor está dizendo: eu te ouvi neste dia, eu te socorri neste dia. Hoje é o dia de você se entregar ao Senhor, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia para você ser salvo. Irmãos, não há tempo para depois. O Deus que você vê diante deste povo, o Deus que você vê diante de nossos olhos, seja para quem acredita ou não, não importa, Ele é real, independente do que cremos. Ele é presente, independente do que cremos, mas hoje é o dia da sua salvação. Venha conhecer a Cristo que morreu por você na cruz, venha conhecer o que Ele quer fazer na sua vida, como Ele quer te transformar, seja em nuvem ou não, Ele está aqui diante dos seus olhos. Assim como esse dia, Israel, que às vezes percebia ou não a Deus, Israel precisou em momentos o Senhor chacoalhar e falar: aqui, eu estou aqui, eu posso fazer por você, eu sou real, eu sou Deus. Lembre-se, você salvo ou não, o Senhor nunca esteve ausente. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor.